Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2021, muito mais importante, né? Eu falarei um pouquinho do que aconteceu em 2020, das lições e, portanto, nós não cometeremos os mesmos erros em 2021. Vamos cometer outros erros, mas não os mesmos, né? Mas já me deixa aqui antes nos comentários o seguinte: como fechou a sua carteira em 2020? Fechou no positivo ou no negativo? Se você quiser, você coloca o percentual, mas se não, tudo bem. Eu só quero saber o seguinte: a maioria acabou fechando no positivo ou no negativo. E domingo que vem eu vou sortear o nosso kit verão pela primeira vez aqui, ó. É um guarda-sol do canal aí, ó. Calma porra com um coquinho aí, ó. Um guarda-sol do canal, mais uma toalha. Olha, a cor da toalha você já percebe que você vai se enxugar, você vai ficar verde, né? Toalha muito boa, qualidade excepcional, já estou usando há muito tempo. Se você não molhar essa toalha, ela dura bastante. Então vou sortear esse guarda-sol mais essa toalha aqui. Me deixe nos comentários aqui se sua carteira fechou no positivo ou no negativo. Sem enrolação, olhando aqui, a gente pode perceber o que vocês já sabem, né? A bolsa teve uma queda enorme, saindo ali de acima dos 100 mil pontos, caiu, bateu ali quase nos 60 mil pontos e voltou a 120 mil pontos, tá? Em janeiro, nós começamos a ter algumas notícias, né, positivas. O Ibovespa estava caminhando para 130 mil pontos, muita gente falando em 150 mil pontos. Achávamos que o ano seria brilhante. A única coisa que tinha ali de negativo eram os incêndios. Lembram disso? É importante a gente falar. Mas na China já começava-se a ventilar essa história do corona. Tem um vírus, tem uma coisa. No dia 14 de janeiro também a OMS disse que não pegava. E lembrem-se do ataque à embaixada dos Estados Unidos, né, por parte do Irã. Depois os Estados Unidos retalhou, então ficou assim, janeiro era um mês ali que parecia que tudo ia muito bem e só uns casos, ninguém falava muito do problema, né? Fevereiro nós tivemos mais uma baixa nos juros, Trump seguia naquela briga se ele ia ou não sofrer impeachment, e na China começava a aumentar o número de casos, né? E o Bovespa começou a cair em função disso. Aqui foi desmentido algumas questões de que estaria já chegando, e nos Estados Unidos tivemos o primeiro caso. Em março foi o grande tombo do Ibovespa. Eu coloquei aqui para vocês, ó, as maiores altas, que foi só a Telefônica, e as maiores quedas. Então, em março, olha só, PetroRio menos 57%, Cogna menos 60%, Via Varejo menos 61%. E mês a mês, essas quedas e altas, eu vou deixar um relatório gratuito da Levante, tá? Que fala mês a mês como foi esse posicionamento. É muito importante que vocês olhem para entender. No final vou falar sobre essa lição, né? De ter paciência, calma, não fazer cagada, não se desesperar. Pensa quem vendeu a Via Varejo depois que ela tomou esse tombo de 60%. Então, em março, nós tivemos aquele problema, além do início do Covid mais pesado, da guerra entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do petróleo. Ibovespa começou a cair, circuit break, atrás de circuit break, dólar disparando, a Ibovespa cai 30%, foi um desespero. Mandetta ainda era o ministro da Saúde e começou a brigar tudo no governo. O governo não se entendia aqui no Brasil. Já começaram os testes da vacina, percebam bem, em março começou a história do teste. Em abril, depois de todas aquelas quedas, olha o que aconteceu, várias empresas tiveram uma alta muito forte. Conforme eu disse, todos esses números mês a mês estão no relatório da Levante, mas vocês percebam o seguinte: quem se desesperou em março e vendeu na mínima, depois, quando foi tentar voltar, abril, maio, junho, tomou na cabeça, pegou as ações lá em cima já. Então, muito cuidado. Eu vou falar sobre essa principal lição no final do vídeo, mas percebam mês a mês, né? Parecia que ia tudo bem em janeiro, fevereiro começou a ficar estranho, em março foi aquele tombo que muita gente ficou paralisada, não conseguiu fazer nada, né? Abril, nós tivemos aquela entrada recorde de pessoas físicas na Bolsa. Vou correr um pouquinho. Mandetta foi demitido, Moro teve aquele problema todo, abril foi um mês super tumultuado, começou a chegar a crise no mundo inteiro, as mortes chegaram a 100 mil pessoas no mundo, e também tivemos o sumiço do Kim Jong-un. Ninguém fala mais dele, só eu, né? Cadê o gordinho coreano? Maio foi um mês com a continuação daquela crise, tivemos também os protestos pela morte do George Floyd e a invasão das vespas assassinas nos Estados Unidos. Junho foi um mês com os gafanhotos na Argentina, aqui no Brasil a saída do Mansueto
Almeida, é muito importante isso, eu vou falar no final do vídeo. O Fed também com a taxa próxima de zero, Copom cortando juros, julho veio com um teste das vacinas, Bolsonaro pegou também o coronavírus, Estados Unidos brigando com a China, Bolsa voltando aos 100 mil pontos, aqui é muito importante falar, né? Então vamos ver aqui, ó. Fevereiro, março, uma queda brutal, abril começou a voltar e ali próximo de agosto nós chegamos aos 100 mil pontos. Pensem quem saiu aqui embaixo e voltou aqui em cima, né? A pessoa teve uma lição muito profunda. Agosto veio com aquela explosão em Beirute, um negócio muito trágico. O Salim Matar, com parte da equipe, saiu do Ministério da Economia. Com certeza isso vai atrapalhar a questão das privatizações. Trump baniu o TikTok, ou tentou banir, porque ele continua lá, mas essa briga se estende até hoje com as empresas chinesas. O Putin anunciou a vacina da Rússia, mas isso foi em agosto, hein? Cadê essa vacina russa ainda no mundo inteiro, né? A Selic chegou a 2%, estamos quase acabando, hein? Veio setembro, nota de R$200, muita gente com medo da inflação, achando que essa nota era por causa da inflação. Começaram os debates, a AstraZeneca suspendeu o teste da vacina aqui no Brasil por alguns problemas, isso deixou muita gente com medo. Outubro chegou com problemas também involuntários da vacina, o mundo teve, infelizmente, um número recorde de casos de Covid, Trump pegou Covid, nos Estados Unidos a votação pelo correio foi crescendo, em novembro tivemos no Brasil um apagão no Amapá, olha aí os problemas da energia surgindo, Joe Biden venceu as eleições, Trump reclamou de várias fraudes, e na Inglaterra eles já começaram a falar da vacinação em dezembro, né? Isso em novembro. Agora chegou dezembro, muito recente, a vacina começou no Reino Unido, na Argentina, em Israel, aqui no Brasil se fala numa vacina já em fevereiro, quase 100 milhões de doses devem chegar. Na política, Baleia Rossi foi anunciado candidato de Maia, teremos confusões ainda, muito estímulo nos Estados Unidos, vários países registrando um novo tipo de corona, Bitcoin batendo nas máximas, foi um dos grandes investimentos do ano, junto com ouro e com dólar aqui no Brasil, e o Ibovespa renovando a máxima, tá? O relatório da Levante está aqui embaixo, ele fala sobre mês a mês desse ponto aqui, né? Então nós saímos dos 113 e voltamos aos 120, mês a mês, vocês reparem nesse posicionamento. Então, vamos começar a falar aqui das lições. Eu falei muito rápido do que aconteceu, né? Beirute, Covid, Rússia, Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos, Kim Jong-un na Coreia do Norte. A gente não pode esquecer e focar só no Covid, né? Porque vários problemas foram varridos para debaixo do tapete. Será que esses problemas não vão aparecer esse ano quando a história do Covid for resolvida? Como é que vai ficar a Rússia e a Arábia Saudita? Foi resolvido o problema? Cadê o Kim Jong-un que sumiu? Porra, ninguém fala nele. Cadê esse cara? Então, várias questões surgiram no mundo e sumiram. E quais são as lições que nós poderíamos colocar assim como um aprendizado em 2020 que vão nos ajudar em 2021? Bom, primeira delas, paciência, né? Você não pode se desesperar numa hora dessa que nem aconteceu em fevereiro e março. Ao mesmo tempo, você não pode ficar paralisado quando acontece uma coisa dessa. Quem acompanha o canal aqui, ele em fevereiro já começou a fazer um caixa mais pesado, né? E essa é a segunda lição. Tenha sempre um caixa de oportunidade. Recentemente, eu vi num fórum de discussão, algumas pessoas falando aqui do canal, que gostam muito do meu canal, mas que eu errei feio ao fazer caixa no final do ano. Essas pessoas estão equivocadas, tá? Porque isso faz parte de uma estratégia. Às vezes você se posiciona, não acontece nada no curto prazo, mas você ganha no longo prazo. Essas mesmas pessoas me criticaram quando eu entrei no Bitcoin a 5 mil dólares, porque ele demorou para subir. Quando ele subiu, aí você não consegue entrar. Então, cuidado, porque às vezes você entra numa operação que ela demora a performar, mas quando ela performa já não dá para entrar. Então, eu estou muito satisfeito com o meu caixa e sigo com caixa. Estude muito, tá? O mundo dos investimentos, ele necessita um constante aprendizado de novos ativos, de novas estratégias. Esteja sempre estudando. Proteção. Tenha proteção. No meu caso, quando eu vi que a crise poderia piorar, eu corri para o ouro, corri para a prata e aumentei minha posição em Bitcoin. Na hora do desespero tudo caiu, mas depois esses ativos subiram mais. Então eu me beneficiei muito esse ano pelo ouro, pela prata e pelo Bitcoin. Por que proteção? Para 2021 agora eu também já estou buscando novas proteções. Foque sempre no longo prazo, tá?
Não fique focando no dia a dia. O dia a dia não vai te levar a lugar nenhum. Por isso que eu divido 10% para mim da minha carteira no dia a dia, ativos de risco, e 90% no longo prazo. E tenha boas empresas na sua carteira. Por que boas empresas? Porque quando a gente olha as maiores quedas, por isso que é importante que você olhe o relatório ali mês a mês, quedas e altas. Quando você olha as maiores quedas e maiores altas, você vai perceber o seguinte, quando você olhar. Nós tivemos quedas muito fortes em algumas ações boas, como Itaúsa, como a própria Via Varejo, Magazine Luiza. Várias empresas estavam indo bem, caíram, mas são boas empresas. As pessoas saíram e depois elas voltaram muito rápido, porque o mercado se assusta, vende. Depois, na hora de voltar, o pessoal vai voltar correndo para as melhores empresas. Então tem, como a VEG, por exemplo, também. Então tenha na sua carteira boas empresas e estude, né? Não é nenhum tipo de recomendação, tô até com a minha camisa aqui, ó. Não é uma recomendação, porra, né? Estude, tenha boas empresas na sua carteira que você não vai nem precisar ficar girando. Numa hora dessas você dorme tranquilo. E também eu coloquei aqui alguns pontos que são os pontos importantes aí que a gente começa o ano para 2021. Teremos incertezas políticas aqui no Brasil, Maia saindo, quem vai entrar, como vai ser, muita gente já falando em impeachment. Do outro lado, muita reforma para passar, se essas reformas passarem o Brasil pode crescer. Fragilidade no setor energético, tivemos aquele problema de falta de energia e também temos em algumas regiões do país falta de água, né? Precisa chover mais, o Paraná está com um problema. O que vai acontecer com isso? Vai subir o preço da energia? Qual vai ser o tempo de vacinação aqui no Brasil? No primeiro semestre tudo será resolvido? Qual o impacto do endividamento dos países, tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa, Alemanha, Japão, todo mundo endividado, Reino Unido, imprimiu-se muito dinheiro, está todo mundo muito endividado, os países comprando títulos, ações. O que vai causar isso? O problema vai aparecer em 2021 ou só em 2023? Né? E as privatizações no Brasil? Eu mostrei na nossa retrospectiva, o Salim Matar saiu com a equipe. Então a gente pode ter um fim nas privatizações? Banco do Brasil, Correio, Eletrobras, teremos privatizações? Inflação e Selic. A gente já sabe que esse ano a Selic vai subir, mas vai subir para quanto? Vai sair de 2 para 3 ou de 2 para 5? E a inflação? Vai voltar um pouquinho, vai recuar com a queda do dólar ou vai continuar subindo? Estados Unidos e China, Biden assumindo. Será que vai continuar o tumulto ou será que o Biden vai botar o galho dentro e deixar a China aumentando aí toda essa influência geopolítica pelo mundo? Como é que vai ser essa disputa entre Estados Unidos e China? E Oriente Médio? O Oriente Médio passou aí o ano do Trump com outro ruído, mas no geral nós não tivemos um tempo com tanta paz no Oriente Médio. Israel e vários países fazendo acordo. Será que com Biden vai voltar aquela política do Obama, do ISIS, de guerras e tudo mais? A gente não sabe, né? Então todas essas questões aqui estão na mesa. Isso não me preocupa com o tempo. Qual a nossa preocupação hoje? Como ganharemos dinheiro com todas essas situações aqui? Então, isso é que eu tenho aqui em mente. A palavra do ano, eu acho, 2021, que fica aqui no canal, é diversificação, com inteligência, tomando cuidado. Mas essas foram as lições, esses são os pontos para 2021. Não esqueça de me deixar aqui nos comentários se a sua carteira fechou 2020 no positivo ou no negativo. Se quiser, deixe também o percentual. E domingo que vem eu sorteio, primeiro kit do verão aí, ó, barraquinha, o guarda-sol do economista sincero, né, o guarda-sol, mais a nossa toalha aqui, fenomenal também para você curtir o verão. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.